Você ouve agora o especial Prosa Viva. Olá, amigo internauta! Estamos ao vivo, mais uma vez aqui dos estúdios do Centro Universitário Ninter, com mais um Prosa Viva. Viva e vivo, ao vivo, aqui. Hoje temos um tema bastante interessante, temos convidados aqui de alto quilate, né? Temos aqui o professor Nicolato. Olá, tudo bem? Como vão vocês? Olha aí. Professor Eugênio. Olá, como vão todos? O bom filho a casa retorna. Fazia tempo que você não vinha ao programa. É verdade, estava com saudade aqui da rádio. Olha aí, ó. Eu tá que de sou volta eu no que convidei programa, para né? ele vir aqui, porque ele tem que falar. O nosso já residente, professor Luiz Otávio. Oi, gente, boa tarde. E o nosso outro professor e chefe, coordenador da publicidade, Paulo Negri. Olá a todos, vamos começar o programa agora. Olha aí. E o tema está bem interessante, temos aqui professores bastante envolvidos, né, com o tema, e que é a questão, a gente soltou no Face o seguinte tema: qual a profundidade de suas críticas? E a gente está fazendo aqui, o tema veio a partir de uma coluna que eu vi na Gazeta do Povo. Ela apareceu no dia 29 de março no site e saiu na versão impressa ontem, 30 de março. E o título é A Profundidade da Crítica Ainda Faz Sentido em Tempos de Web? Canais alternativos e uma geração gestada na internet tornaram a opinião de especialistas irrelevante para produtos culturais ou não? Esse é o tema. E aí a coluna eu achei bastante interessante e eu achei que daria um bom tema aqui para debate, para discussão aqui no Prosa Viva. Temos, então, professores envolvidos, né, com a questão de literatura, de crítica literária, com essa parte também nas próprias disciplinas aqui no nosso curso de comunicação social. Então eu estou mais hoje aqui como um condutor da conversa, porque eu não vou me meter a entrar nesse tema, vou dar humildes comentários aqui, mas o gancho da coluna é o filme Birdman, em que o personagem está desesperado por agradar uma crítica do New York Times com a sua peça, sem também, ao mesmo tempo, dar muita bola para o que está acontecendo no YouTube em relação à própria peça. Ou seja, para ele, no caso, para ele estava valendo mais a pena agradar o New York Times do que, por exemplo, o que estava acontecendo em relação à repercussão, né, da peça no YouTube. Então fica essa questão, o New York Times como um mainstream, né, emitindo opinião sobre um determinado produto, e como fica o que as pessoas comuns estão também comentando nas redes sociais, no YouTube da vida, no Face da vida e outros canais, por exemplo. Então acho que fica aí soltando aqui essa indagação aí para começo de conversa. Quem quiser já jogar a faca no chão para começar o papo. Bem, eu vou começar a falar. Riscar a faca no chão. Eu acho que você está fugindo da raia aí, viu, Tatá? Mas você é professor de História da Comunicação. Eu acho que você está mais falado que nós aqui, com um velho professor de literatura, que já está perdendo aí a dimensão do mundo contemporâneo. Você tem mais... imagina. Bem, eu vou entrar com uma questão aí velha, que é a velha sistema literário proposto pelo Antônio Cândido, né, que dizia... Você tem aí o autor, o livro e o leitor, né? E a circulação disso, quer dizer, o livro nem o filme estão isentos do lugar onde eles são produzidos e são colocados, né? Nesse sentido, a literatura, depois a gente pode falar do filme, mas a literatura perdeu o espaço que ela tinha antigamente, até porque o espaço literário, o espaço literário não, o mundo de leitores, no universo de leitores era muito menor, né, do que hoje. Só que, como ele mesmo diz lá, o Cândido, no outro texto da Literatura e Sociedade, quando o Brasil começou a ler, chegou a televisão, na década de 50. Então, nós perdemos aí a chance de nos literalizar, não é? De certa maneira. Estou falando do Brasil, porque o texto fala, dá a impressão que é geral, né? Até ele entrevista um francês, né? O professor da Paris 4, né? E, enfim, o fenômeno é geral, não é só brasileiro. Mas então, para nós, a crítica já veio perdendo espaço há um bom tempo, antes da web, né? A crítica literária em si, e a crítica cinematográfica também, né? Está reduzida ao quê? Os cadernos de domingo, né?
de sábado nos Sim, jornais. verdade, Certo? verdade. Por outro lado, a web, bem, o cara pode criar uma página de crítica na web e falar do que ele quiser e ter leitores. Né? Poderia acontecer isso. Mas como a crítica como aquele espaço que medeia mesmo a relação entre público e obra, de fato ela perdeu um espaço significativo. Não que eu acho que ela não tenha sentido. Continua tendo, evidente, né? Mas perdeu espaço. Em cima disso que você comentou, Eugênio, será que devido às redes sociais, essa dinâmica em relação aos amigos que viram o filme, a opinião desses amigos por um processo de proximidade, de afetividade, a opinião desses amigos sobre o filme, ou enfim, ou que está rolando num consenso geral numa web, será que está caminhando para valer mais do que a opinião de um crítico, de alguém tido como um especialista numa área? Será que está caminhando para isso? Essas pessoas que são os chamados especialistas irem lentamente, é uma hipótese, lentamente irem perdendo o seu peso, a palavra, o julgamento deles sobre um livro, um filme, o que seja? Acho que desloca, né? Desloca, segmenta, mas acho que perder, acho que não perde, ela fica, mesmo esses comentários de redes sociais, se houver dois que estudam na universidade, que leram, cara, ele vai transmitir aquele sinal, mas eu acho que perde espaço, há um deslocamento, uma segmentação, de fato, essa crítica profunda que ele fala aí, de fato, né? E ela perde espaço para a opinião, e o que interessa para a indústria cultural é muito mais a opinião e a velocidade da divulgação da obra do que da crítica. Agora, a crítica ainda, ela, a longo e médio prazo, ela ainda acho que tem um papel razoável aí nos cânones, né, para criar os cânones e tal, literários, ainda ela tem esse papel ainda. Né? Eu só queria dizer uma coisa, a questão da crítica. Os meus alunos de veículo especializado estão trabalhando com isso, né? Agora a gente está falando sobre crítica no jornalismo cultural, estou dando uma aula sobre jornalismo cultural. Então a gente teria que dividir a crítica em dois momentos, segundo José Marques de Mello. Uma crítica mais estética, que é aquela crítica que estava nos suplementos literários, né, do Otto Maria Carpo, depois com o Antônio Cândido também fazia crítica, essa crítica estética. Sim, depois, lógico, com essa indústria cultural, com a popularização dos jornais, né, essa busca de um público mais amplo, um público médio, mais amplo, os resenhistas, né, os jornalistas passaram a fazer crítica, e é realmente aí o surgimento da resenha, né? Resenha com essa crítica mais especializada em resenha. Eu acho que a crítica ela é sempre importante. Então, assim, a crítica, esse lugar dessa crítica mais aprofundada, ela está muito nos cadernos especializados, tipo um rascunho, tem uma crítica um pouco mais especializada. Mas se você pensar em termos de jornais hoje, ela tem uma resenha, e a resenha é o quê? Uma crítica que você vê, ela tem um espaço muito pequeno, quando não tem crítica, porque a crítica, como o próprio professor Eugênio disse, ela está saindo dos jornais e realmente não está tendo muita crítica. O espaço da crítica está diminuindo. E o Wilson Martins dizia que ele era o último dinossauro da crítica. Ele morreu, agora acho que não tem nem mais dinossauro, né? Porque acabou. Então nós estamos com os resenhistas. Então que importância tem? Né? Os resenhistas, já diziam, tem um escritor, não sei, um escritor moderno, contemporâneo de São Paulo, que ele dizia assim: o que mais importante para mim é a crítica, aí nós vamos voltar nesse texto aqui, a crítica acadêmica, a crítica do mestrado, de doutorado de letras, do que a crítica do jornalista. Para eu vender jornal, a crítica do jornalista, a resenha é muito importante, mas a crítica que vai me estabelecer como um autor bom seria a crítica do Nicolau, a crítica do Eugênio, que nós fizemos letras e mestrado, aquela que vai consolidar o trabalho. Porque se você pensar, quem é o primeiro receptor de uma obra é o jornalista, mas para a obra se tornar canônica, né? Ela precisa de ter várias recepções, de diferentes modos, né? Isso ao longo do tempo, do espaço, vai ficar ou não vai ficar. Você está falando do caminho para legitimar a obra. Por isso que ela está dizendo, olha, eu prefiro uma crítica do New York Times do que a crítica do Face, que vai fazer vender. Mas ele quer ter um autor consagrado, ele quer ter um nome, ele não está pensando em dinheiro aí, né? Mas eu não sei. Quer reconhecimento. Ele quer reconhecimento. Só pode ilustrar isso, no século XIX, no mesmo ano foram lançados o Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Mulato do Luiz Azevedo. Né? O Mulato fez um baita sucesso.
por causa do tema e tal, lá estava lá com as lutas pelo abolicionismo, etc. E o Brás Cubas teve ali uma recepção, em termos de sucesso literário, muito pequeno. Hoje, a importância do Memórias Póstumas do Brás Cubas é maior, etc. Maior, né? Por causa do quê? Por causa da crítica especializada, que o coloca como ele o maior escritor brasileiro, etc. Né? Tem outros exemplos assim, Amado Fontes e o Graciano Ramos. Amado Fontes ganhou um concurso e o Graciliano ficou, não, o Guimarães Rosa ficou em segundo com o Sagarano. Quem conhece o Amado Fontes aqui? Eu nunca vi falar. E não conhece por toda razão, porque o cara escreveu os Corumbas lá, com o Romance Emílio, e hoje o Guimarães Rosa é um cara ainda livre. Mas o Marcelo Coelho diz o seguinte, o crítico erra, isso não é um problema, o crítico sempre errou. Se você pegar o Saint-Beuve lá no século XIX, lá do simbolismo, ele falava que o Baudelaire não era bom poeta simbolista. E hoje, e outra coisa, Lima Barreto, por exemplo, quando ele lançou os livros dele não foram bem. Demorou 60 anos para o biógrafo dele, o cara lá, não sei se em 1960, por aí, dizer que o Lima Barreto era melhor do que o Coelho Neto. O Coelho Neto era o grande nome na época, inclusive frequentava as Academias Brasileiras de Letras, era o pomposo, toda aquela ornamentação, aquele tipo de... Aí o Lima Barreto não era um pobre coitado que criticava tudo, tinha uma linguagem jornalística, né? Inclusive falava que o Veríssimo falava, ele tem uma linguagem jornalística. Então ele não é um bom escritor. Agora você pega o Lima Barreto hoje com aquela linguagem jornalística, ele é um excelente escritor. Então é isso que ele está falando. Às vezes a crítica erra e também a recepção da obra está ligada ao tempo que ela foi recebida. São as teorias de recepção. Foi recebida naquela época, pode ter sido mal recebida. As mulheres também estão reivindicando a questão do gênero lá. Sim. Porque de repente muitas autoras não foram reconhecidas na época, porque de repente era uma questão de machismo. Então, nesse sentido, né? Então tem isso também, né? Mas o Tatá podia falar da recepção da publicação desses tempos modernos aí, né? Porque Então, essa velocidade aí que para nós aí que o Colli fala lá no texto lá. Quem vai ligar para uma crítica profunda, né? Isso. Né? Mas tem uma outra coisa que vocês falando agora, eu fiquei pensando, e que tem ligação com a própria coluna aqui da Gazeta, dessa questão de visibilidade versus reconhecimentos. Na conversa de vocês aqui, a discussão do texto, né? Gira em torno um pouco, passa também por isso, né? a web, que aí também está ligado à questão do que é o underground e do que é o mainstream, né? Você pode ser você pode ser um produtor de conteúdo que está no underground e vai ter visibilidade pela web. Mas mesmo assim, esse cara não vai emplacar totalmente enquanto ele não tiver o reconhecimento do mainstream, que é o que é a trama do caso do personagem da peça teatral do Birdman, que é o que vocês estavam falando, né? Ou seja, muita gente pode, durante um tempão, ter visibilidade pelas redes, pela web, mas ele não está completamente realizado, enfim, ele não chegou lá, o tal do cheguei lá, enquanto ele não tiver um reconhecimento do mainstream. Isso pode ser uma peça teatral, pode ser um filme, pode ser uma banda musical, pode ser, pode estender. O que vocês acham, Eu acho Luiz, que isso também Paulo? tem a ver com o público. No momento de comunicação na internet, de jornalismo digital, dessa circulação da comunicação na web, vive um momento de que o público tem uma grande importância. Talvez nunca teve tanta importância como tem agora. A busca pela audiência por esse público que está na internet faz com que os meios de comunicação estão precisando se reformular e pensar como atrair esse público. E sobre o que o Gênio e o Nicolás estavam falando, dessa crítica profunda, tem um público que quer ler em profundidade na internet também. Sim, mas sim. é um público especializado. Sim. Né? Não é o grande público que está circulando pela internet. É um público especializado. E aí a gente vai também falar de um público segmentado, assim como tem na crítica literária, vai ter todas as outras áreas, né? Na gastronomia, enfim, na tecnologia, na informática, por aí vai. Né? Então, eu acho que o grande detalhe aí está em buscar esse público, né? O que fazer com esse público que está tendo condições agora de também opinar e mais de falar. É um público que também quer falar. Eu concordo com você, assim, em parte, alguma coisinha, assim.
Em parte, né? Em parte. Em parte uma coisinha. Em parte. Bem pouco, então. Não, eu acho assim, eu vejo assim, eu acho que então, por que não democratizar uma crítica, colocar alguma coisa boa do livro e democratizar essa crítica? Democratizar. Porque senão você acaba ficando, o público, ele quer coisa fácil, ele quer o que está na indústria cultural, ele quer... o que faz sucesso. Nem tudo que faz sucesso é bom também. Isso que eu quero dizer. Sim. Nem tudo que é da indústria cultural é bom. E tem muita coisa da indústria cultural que é puro lixo também, que está aí, as pessoas estão consumindo, que é puro lixo. Agora, eu acho que o papel do crítico também é, de uma certa forma, não ser um adesista da indústria cultural, do mainstream. Eu acho, na minha opinião, muitas vezes. Porque, como eu trabalhei em jornalismo cultural, eu vejo que o jornalismo cultural está muito a reboque da indústria da cultura, dos best-sellers, dos 50 tons de cinza, do não sei do que. Então, está muito em cima disso. Agora, lógico, você também tem que dar para o povo da internet também, não profundidade, como você disse, porque aí é como você disse, eu concordo com você. Tem um público que vai ler uma crítica mais profunda, né, mais a ver. Mas também, mesmo que seja uma crítica, ela também tem que falar um pouco dessas obras, que são obras bacanas, que são obras interessantes, que as pessoas têm que voltar para ela. Porque a literatura não é só best-seller, senão vão ficar também... Aí fica assim, é só consumo, é só público. O público, muitas vezes, o público não é o grande, como é que se diz? O cara que vai atestar se a obra é boa ou ruim. Desculpa, eu acredito que não. Senão a gente vai ver a quantidade de lixo. Nesse sentido. Não é isso que você está falando, claro. Eu concordo seriamente. Você não está falando nesse sentido. Mas assim, não de forma alguma. Eu concordo com o que eu falei, assim, que nem sempre o... Não, mas é legal que você está trazendo esse outro olhar para esse tema. Pensar de como trabalhar, então, esse conteúdo, essa boa... Levar coisa boa para um público maior. Até porque agora, então, tem condições de levar isso para um público maior. O texto, inclusive, fala que os críticos estão tendo oportunidades de trocar experiências com os críticos de outro lugar, em outros países, enfim. Forma-se uma rede, uma rede, e para ampliar isso também. É interessante que rede vai de encontro à ideia de crítica, né, de mediação. Né? Quer dizer, a rede, o crítico é o mediador. Se você tem rede, o mediador aí, eu não sei se ele perde um pouco a importância. Porque todo mundo pode ser crítico, né? Assim, isso que, na verdade, esse tempo que o Bandman fala um pouco, que o filme brinca com isso, né? Essas duas, o autor é o autor famoso, quer fazer uma peça grande, a peça dele é baseada numa obra de um grande autor, né, literário e tal. Então, todo esse brincamento da indústria cultural com a alta literatura, né, também vai colocando também que a crítica, de alguma maneira, talvez não faça mais a mediação. Pois é. Eu acho que ainda faz, não acredito que ela não faça, mas é de um outro modo que ela está se fazendo, que eu não sei qual é, na verdade. Eu acho que tem uma coisa aí que vocês estão falando, eu estou pensando aqui, e tem uma coisa que me assusta muito e me preocupa muito, na verdade. Não tenho tanto tempo de docência, tem alguns anos, mas nesse tempo eu já tenho percebido a diferença que tem vindo de alunos para alunos que têm entrado com relação à preguiça de ler. Né? E eu acho que uma parte disso está relacionada à quantidade de informação que a gente tem disponível, né? E o acesso que a gente tem, que a internet tem feito isso de forma exponencial. E daí a gente tem que ler muita coisa, mas com pouca profundidade, que é o que a gente estava conversando antes de comentar, dessa questão meio Twitter, muita né? informação horizontal e pouca vertical. Tudo em 140 caracteres, né? E você resolve a vida assim. E daí você não tem profundidade, tem preguiça de ler, e daí quando vem uma crítica que é maior, mais profunda, e que talvez traga um vocabulário que é um pouquinho mais complexo, a pessoa já desiste. Então é mais fácil você ver o amigo que postou alguma coisa no Face, ou no Instagram, ou no Twitter, falando qualquer bobageira, sem nenhum fundamento, e daí você replicar isso do que, de repente, você ir atrás de outras fontes, de uma coisa que seja mais formal e mais legítima, né? Que era aquilo que o Nico estava falando a respeito de repente, o trabalho desenvolvido na academia, que teve anos de pesquisa, uma coisa que tem uma profundidade e outra, né? O papel do crítico é para ele linkar, né? A obra do sujeito com o que veio antes, com os autores que estão falando. Sim, fazer a costura, né? Toda essa costura, todo um trabalho profundo, né? Pois é. E que demanda tempo, não tem como. Especificamente, esse desafio que a gente vive especificamente no curso, aqui no nosso caso, na comunicação social, e, enfim, a formação superior em geral, é pegar essa geração que
parece que não consegue dedicar muito tempo a uma obra, no caso. Por exemplo, ele parece que ele tem a dificuldade de dedicar muito tempo lendo uma coisa só, porque parece que esse grupo essa geração que sabe pouco sobre muita coisa. Tem uma coisa que é legal nessa matéria da Gazeta que você citou, que foi o ponto de partida para a conversa, que é uma analogia que ele faz que eu achei muito interessante, assim. As pessoas têm no iPod 1.500 músicas, Isso. todas fragmentadas, e você não sabe da obra como um todo, daquele a noção artista. Exato. Você tem fragmentos. Isso é lógico. Você acha que aquilo informação é tudo, completa. e você acha que uma música resume a obra toda. É uma cultura do zapping, né? Que fica zapeando, pulando. Eu acho que isso também tem a ver um pouquinho com o conceito lá do Crisantes da Cauda Longa, que ele fala do mercado de nicho. Eu não sei se a gente pode estender, porque o Tatá estava comentando sobre o que é produzido no underground. Que é conhecido por um público popular, ou é produzido naquele nicho apenas, se o underground se tornaria um mercado de nicho ou não, também não sei dizer exatamente, né? Mas as possibilidades das pessoas conhecerem outras coisas que não mais o que está só no topo, ou só o que a indústria cultural então quer produzir, agora nós podemos conhecer outras músicas, ler outros autores que não são tão conhecidos ou são tão divulgados, porque eu tenho possibilidade de chegar até esse produto cultural que antes eu não tinha acesso e só recebia era uma música, era a telenovela, era o filme ou o que vinha... O filme de Hollywood. De Hollywood, quer dizer, agora eu tenho possibilidade de conhecer outras culturas, ainda que elas não estejam reconhecidas pela grande mídia. Então, mas essa que é a grande discussão, porque... Não, vou pegar a emenda, você já retoma, mas eu acho que a gente está chegando num ponto, já estamos nesse ponto, de que para muitos pouco importa também agora se está ou não no mainstream, porque já existe uma vida tão fértil, própria, dentro do que a gente pode chamar do underground, que tem muita gente que, obrigado, não estou preocupado se eu vou aparecer na Globo, ou se uma grande gravadora vai pegar minha banda, porque eu tenho já tanto canal, tanta possibilidade. Eu já fiz um público, esse público me segue, vai no meu show, baixa minha música. Isso pode se estender para um escritor, pode se estender para um diretor de teatro, alguém que produz cinema, que tem tanto canal para eles escoarem a sua produção, que já não há mais uma preocupação que existia antigamente. Que antigamente era, ou você está no limbo, você não existe, a grande mídia tendo que ir ou atrás de algo que se ou você foi está descoberto na internet. Eu fiz um artigo, eu escrevi um artigo sobre jornalismo cultural, que eu colocava muito essa questão assim, do jornalismo cultural e da questão da indústria cultural, como a indústria cultural, de repente, o jornalismo dos jornais, mas depois que eu vi essa crítica, esse artigo foi feito final da década de 90, começo da década de 2000. Então ele ainda está muito contaminado, não está ainda contaminado pelas redes sociais, pela internet. Então eu tinha uma discussão assim, muito em cima dos jornais tradicionais, que eu falava que a crítica, mesmo os jornais tradicionais, ilustrados, jornais, no caso, eles trazem muito essa crítica, ainda estava falando, mas hoje, se você ver, eu falava muito, acho legal ter um canal alternativo, alguma coisa, e a internet está suprindo isso, porque na internet você pode ter a visibilidade do jornalismo cultural, não só da crítica, de tudo, de produções culturais na internet, ela está fazendo essa crítica. E eu acho que o jornalismo cultural está indo muito para a internet. Nós temos um novo portal, que é o Escotilha, que é do Paulo Camargo, estou fazendo propaganda dele aqui, mas é legal, só de jornalismo cultural, com várias críticas. Então, e críticas assim, de críticas bacanas, tudo. Eu não estou voltando a favor aqui daquela crítica ainda lá da passada, porque a gente está dentro dos meios de comunicação, a resenha está aí, a gente tem que, só que também tem que democratizar, tem que mostrar para as pessoas, né, para as pessoas que estão lá, mostrando, ter parâmetro para falar que uma coisa é melhor do que outra, não, porque senão o nosso parâmetro vai ficar muito baixo, nós vamos começar a pensar que aquele lixo ali é o melhor de tudo. Então a crítica serve para isso, para você, não que ela erra, como diz o Marcelo Coelho, que ela erra porque ela erra mesmo, mas ela é para você prestar atenção naquilo que você está vendo, prestar mais atenção, ter uma outra visão, porque um vai falar vai falar a favor, outro vai falar contra, e você vai fazer, o fato de falar contra vai despertar na minha pessoa
a vontade de ver aquilo, de ver, de olhar e ter parâmetro e falar, é bom por causa disso, é ruim por causa disso. Então, nesse sentido, acho que a internet é realmente, como o Luiz falou, hoje o veículo assim, vai ter uma mudança significativa no jornalismo cultural. E já a gente está tendo, né? Inclusive, acho que também na questão da crítica. Muita informação também não quer dizer nada, né? Como você disse, as pessoas acabam... Eu acho que é uma crescente, né? Porque, assim, a primeira vez que você assiste um filme, você tem uma ideia dele, na segunda vez é outra. E isso é uma crescente, não tem como eu fazer crítica de nada superficialmente, né? Ou replicando o que alguém disse só. É isso que você falou mesmo, de ver os vários lados, de se aprofundar, de procurar, de repente, autores, e procurar outras formas de ver aquilo, né? Outras perspectivas, que acho que é o que tem faltado muito hoje na internet, né? Parece que, assim, o que alguém posta que é legal, ou, sei lá, um Lobão da vida que posta alguma coisa que alguém acha que é bacana, replica, e aquilo é a verdade absoluta. E as pessoas esquecem que, de repente, falta sentar um pouco a bunda na cadeira e gastar mais tempo refletindo a respeito, né, antes de simplesmente replicar uma informação ou o que chamam de crítica, né? A crítica é um momento de reflexão, né? Acho que sobre aquilo que se produz. Eu acho que nisso ela tem um valor dela, né? Boa. Vamos dar um intervalinho? A gente vai dar um intervalo aqui no Prosa Viva, rapidinho, e voltamos já. Vamos ouvir um pouquinho de música aí. E voltamos ao vivo com Prosa Viva para um segundo e último bloco. Estávamos ouvindo Beach Boys com Surfing USA, um clássico da surf music. Vocês gostam de surf music? Esse estilo, tipo Beach Boys? Sobe aí um pouquinho de novo, Edson, só para o pessoal ouvir o que era. Olha o que estava tocando aí. Todo mundo conhece essa. Deixa eu ver. A referência pra música é péssima, mas eu gosto. Gosto, você gostou. Isso é começo dos anos 60, isso aí. Não, legal, sim, muito bacana. Gosto. Aí. Sim. Prosa Viva também é cultura. Então, vamos retomar a conversa. A gente estava no intervalo aqui, descansando um pouquinho a garganta, porque vamos dar aula também ainda. Descansando nada, continuamos conversando. Na verdade, não descansou, é verdade. Descansando nada, o debate continuou aqui no intervalo, né? Podia ter ido direto, né? Tá vendo? Pra quê, né? Esse intervalo. Mas a gente estava discutindo, eu achei legal esse último tema agora que a gente estava falando, que eu puxei, da legitimidade dos críticos que nascem e começam a viver na web. Apenas na web. Apenas na web. O que vocês acham disso? É um novo fenômeno, acho que é um novo fenômeno que para nós da comunicação acho que é interessante observar isso que está rolando, né? Que eles não estão atrelados a um portal, né, que tem credibilidade ou a um grande veículo, um grande grupo de comunicação. Um grande grupo de comunicação, como Folha, G1, Globo, enfim. Né? São pessoas que começam a escrever e começam a ter seguidores espontaneamente, porque aquilo que ele está escrevendo atinge um determinado público. Atinge um determinado público, né, na internet, e ele acaba sendo autossuficiente para esse público e porque ele está produzindo e vai ganhando cada vez mais audiência. Eu acho isso muito legal, porque é complicado, né? Porque a quantidade de pessoas que estão fazendo crítica, a quantidade de blogs que existem, então você conseguir ter um público, né? Conseguir formar um público leitor das suas críticas, eu acho isso é muito bacana. Acho que não é por acaso que você vai ter isso, né? Acho que deve ser, lógico, é por algumas razões, alguns atributos, algumas coisas, por você estar falando coisas que as pessoas querem ou não, e para nichos também que são importantes ali ou não. Então, nesse ponto, eu acho que a internet já tem espaço para todo mundo, inclusive para a questão alternativa, que sai fora do mainstream, que sai fora da indústria cultural, e você possa fazer fora das editoras, embora muitas dessas pessoas também, muitas das vezes, estão ligadas a editoras, grandes editoras, porque tem os seus interesses, muitas vezes, né, tem os seus interesses por trás, às vezes tem interesse de futuramente ter um patrocínio. Sim, e aí seja, realmente a mira na grande indústria permanece, né? Permanece. Ou então você em vai. Alguns casos.
Mas o fato da internet ter essa pluralidade ali, eu acho que é o bacana. Porque o jornalismo cultural e a crítica ele é muito elitista. Se nós pensarmos em termos de crítica nos veículos tradicionais, né, nos jornais impressos, ela é muito elitista. Né? Quem vai ler o Caderno G vai ver o Caderno G, né? Não é todo mundo. Já fizeram pesquisa lá, a pessoa tem que ganhar um certo salário, mais de R$4.000, sei lá. Consumir teatro, consumir cinema, consumir realmente, viagem, etc. Então essas coisas, agora a internet realmente, você está democratizando, e isso é legal. E a gente não sabe onde vai dar isso, né? É bacana, mas esperamos que isso não seja engolido pela indústria cultural, né? Eu acho assim, totalmente. Essa questão da internet disponibilizar isso, de ter vários críticos e de possibilitar a gente ler muita coisa, ou assistir, né? Que tem uns vlogs também de crítica aí, que eu já vi alguns quando eu tive paciência. Tem um outro lado, assim, que precisa da gente ter uma certa maturidade para filtrar isso que a gente está lendo ou assistindo, né? Eu confesso que os vlogs que eu assisti, eu ouvi muita bobageira, muita coisa sem fundamento nenhum. E assim, eu percebia que o sucesso estava simplesmente pelo fato ou da menina ou do menino serem bonitinhos, né, e terem uma aparência física legal, no caso do vlog especificamente, e por ter uma linguagem muito próxima do público para qual eles estão falando. Usando termos chulos, xingando e tal. E daí eu percebia nos comentários isso, né? É o que a gente falou, de repente vale um estudo mais sério, assim, de comunicação mesmo, para tentar entender esse universo. Mas, principalmente para os nossos alunos aí de PP, de JOR, fiquem atentos, né, para isso tudo, mas também tenham um filtro bem claro, né, para essas coisas, assim, para ver o que vale a pena e o que não vale de consumir também. Eu acho que tem um monte de coisa à disposição, mas nem tudo é bacana. Eu acho que nesse sentido que o nosso papel é importante, nosso papel como professor e como jornalista. Porque realmente, se você vê, nosso trabalho é um trabalho de seleção, né? De selecionar o que é bom, o que é legal, né? A educação, o professor acho que tem esse papel, que é um papel importante, dizer, olha, né, a internet dá milhões de coisas. Tá ali. Sim. Como você falou, bastante informação, mas o que é bom? Você pode ficar perdendo seu tempo lendo coisas ruins, mas vai ter alguma coisa boa. Tem coisas bacanas, tem esse filtro, né? Esse filtro tem que dar para as pessoas que realmente... Acho que a escola tem esse papel. Nós, como formadores de opinião, pessoas um pouco mais esclarecidas, eu imagino que somos, né? Temos que... A esperança é essa. Nós temos que colaborar nesse sentido, né? Buscar esse filtro na internet, porque os bons críticos, o bom conteúdo também estão lá na internet. Estão lá, lógico. Estão lá disponíveis. Estão disponíveis. A pessoa pode fazer essa seleção. E mais democrático do que a mídia tradicional. Sim. Muito mais democrático. Acho que aí o desafio é buscar a credibilidade na internet, que é o grande desafio dos veículos de comunicação e de quem quer falar ou escrever, né, na internet. Como buscar essa credibilidade e tornar aquilo que está na internet algo que realmente vale a pena ser lido ou que tem uma credibilidade por trás. Né? Claro. O Nicolato tocou... Isso que você está falando é muito legal, Nicolato. Você está falando de uma coisa, de uma oferta, né, dada na web. E é muito bacana, porque nós temos essa grande quantidade de oferta que é dada, mas a questão é, a pessoa vai ter um poder de pensar o que vai ser o lixo e o luxo que não é dentro desse mar aí, mas ele vai ter esse poder de poder crítico, de discernimento, de que ele vai pensar, que vale a pena ou não vale, fora da web. Muitas vezes não é a web, não é dentro da web que ele vai criar esse poder crítico. Ele pode muitas vezes ter isso fora. E aí entra vários ambientes do universo físico. Claro. A família, os amigos, a universidade, tem várias instituições que têm esse papel. A imprensa também, né? A imprensa, a própria TV, grande mídia, em alguns casos claro, vai ajudar o cara, porque não adianta você ter esse mundo de ofertas se você não sabe o que pegar. Claro. Você perde tempo, que é o que o Nicolau estava falando. Numa época dessa de tempo escasso que todo mundo tem, né? Não tem tempo pra nada. Se a gente ficar perdendo tempo lendo o que não presta, objetiva, então. Né? A questão é, onde é que eu crio, então, esse meu poder de pensar, né? O que vale e o que não vale, né? Eu não gostaria de ser aquele casmurro, aquele cara chato, né? Você tem que ler isso, aquela coisa. Mas, lógico, tudo bem que a cultura também ela é entretenimento, né? Também a gente pensar um pouquinho assim. Ela também tem o entretenimento dela. Tudo bem, mas a gente também tem que pensar que você pode entreter de uma outra forma, com coisa um pouco mais de qualidade também. Você não precisa ficar entretendo só com coisa. E também você tem o seu momento de entretenimento rápido, tudo bem, mas você vai ficar só entretendo com porcaria, com coisas ruins, ou perdendo seu tempo só com coisas ruins. Tem muita coisa boa também que você pode, que vai te colaborar, que vai te contribuir para o seu conhecimento,
Até nesse texto também que eu estou falando do Marcelo, que ele está trabalhando com os alunos, ele falava assim que o cara, acho que o irmão dele, que quando ele era criança, ele lia um desenho da Marvel, que os desenhos não moviam nada, era tudo assim, de repente, pô, mas esse desenho é uma porcaria, o irmão dele fez papel de crítico, esse desenho é uma porcariazinha, não tem nada, só move isso. Pô, aí falou, por que você não veja outra coisa? O cara assim, pô, ficou frustrado, né? Puxa, aquele desenho que eu gostava tanto. Mas se ele frustrou no primeiro momento, ele vai pegar uma outra coisa que que de uma certa forma é muito mais bem desenhado, um desenho que é um pouco mais complexo, e vai curtir também do mesmo jeito, vai curtir também. Então você pode frustrar no primeiro momento, mas também você pode ganhar também em termos de qualidade, de sentido, de apreciar uma coisa um pouco melhor. Então a crítica também serve para isso, para parâmetro. Senão nós vamos nivelar tudo por baixo. Que nós pensamos hoje, culturalmente, o Brasil, eu estou falando aqui de jornalismo cultural, que eu trabalho com isso, poxa, você não vê um programa de jornalismo cultural em lugar nenhum na televisão, não tem nada. Onde está? Está na rede fechada, está lá nas redes fechadas, um programa Start, ou você tem na web, que está agora na internet. Onde você vai ver isso? Então as pessoas não têm programa cultural nenhum. Vai dizer que o Faustão é cultural? Só coloca... Então vai dizer que o Ratinho é cultural? Bem... Tem uma outra questão também, que nesse universo, nós somos, até o fim do ano, a expectativa é que nós sejamos 100 milhões de internautas no Brasil. E esse número não para de crescer. Éramos 84 e no ano passado, somos 93 esse ano, e a expectativa é que chegue até 100 milhões, segundo o levantamento de uma pesquisa de um instituto com o UOL. Uma pesquisa que eles fazem todo ano e eles vão atualizando esses dados, é usado em artigos científicos, em pesquisa e tudo mais. Né? Tem uma referência aí por trás. Então, quer dizer, a parte desses internautas só passaram a acessar a internet por causa dos dispositivos móveis, como os smartphones, por exemplo. Sim. Antes não acessava, né, passou a ter um dispositivo móvel, cheguei na internet. Né, que é um dado que a gente tem que considerar, porque para onde está indo, né, a nossa comunicação? Qual que é o desafio da comunicação? Então, pegando um pouquinho esse gancho da crítica, né, e de como se dá essa comunicação na internet. Os grandes veículos de comunicação, as empresas de comunicação também estão pensando nisso. A RBC está pensando um produto digital, né, que vai abrir aí uma seleção para estudantes de jornalismo aí no futuro próximo, nos próximos meses, para pensar um produto para um programa que seja vinculado na TV, mas que tenha uma adesão na internet também. Né? Então, veja, eles também estão buscando uma solução, né? Como atrair esse público que está na web. Boa, eu tenho uma... Legal, esse debate aqui renderia bem mais, hein? Eu tenho um comentário, uma pergunta, né, do Guilherme Cageu, que já é nosso ouvinte. Legal, Guilherme quase todo o programa tem a sua... Sempre está participando, bacana isso aí, Guilherme. E a pergunta dele é a seguinte... o que difere a simples pessoa que alimenta um blog com suas críticas do jornalista que trabalha para um veículo de web? É mais visual do que a própria crítica em si? O visual que eu acho que ele está falando aqui é a questão da visibilidade, né? Quem responde essa? Olha, eu posso responder. Por favor, Nicolás. Nós podemos responder todos mais. Por favor, quer dar uma lida? Quer dar uma... Não, eu acho que a única coisa que tem ali é a credibilidade do veículo, embora nem todos os veículos tenham credibilidade, né? Mas o que muda ali é a credibilidade do veículo. É a mesma coisa você falar, será que uma pessoa que não é jornalista, que não tem... O jornalista pode ser jornalista, todo mundo pode ser jornalista na web, né? Acho que não, né? Acho que você tem... O jornalista é aquele que, primeiro, tem que ter nem sempre tem que ter um veículo, mas ele tem que ter alguma coisa que dê credibilidade para ele falar ali, né? Para ter uma certa credibilidade a respeito ao público. Que credencie ele para ele falar, né? E outra coisa é também, não sei, a questão da seleção, da formação, do conhecimento, de selecionar material. É que o jornalista também seleciona material. Ele é o cara que vai selecionar o que está aí, porque de repente ele é o cara que vai organizar as informações. Nós estamos ali para fazer um tratamento da informação, organizar a informação, principalmente nesse mundo que a gente está falando aqui, que vale tudo, né? Que N informações, tudo. Então, acho que a função do jornalista é simplesmente essa, de selecionar e organizar. Porque uma outra situação que o Guilherme coloca ali é que os blogueiros hoje estão competindo em pé de igualdade com os veículos de comunicação.
eles têm um número de acesso significativo. significativo, se não maior. Eles passaram a ter um papel mais importante perante o público. Essa é uma realidade, a gente não tem como fugir disso. Mas alguns eles têm mais, predominam, eles têm mais uma visibilidade. Tem né? uma visibilidade maior, né? Então eles estão juntos ali. O próprio Anderson fez uma pesquisa nos Estados Unidos onde alguns, né, uma série de blogueiros tinham uma audiência tão boa quanto o Los Angeles Times, por exemplo. Né? Então eu acho que vai do perfil do público, da confiabilidade que ele tem nesse cara. Pois é, parece que existe um processo de identificação, né? Não é aquele cara da grande mídia, um cara... Esse exemplo aqui de uma pessoa comum... Porque o blog tem uma questão, a internet, mas o blog em si tem uma questão que é a afetividade que se tem entre o leitor e o blogueiro, esse relacionamento processo próximo. De espelho, né? Ele tem uma proximidade com esse blogueiro maior do que ele tem com o cara da grande mídia. cara da grande mídia. E aí ele cria esse laço afetivo com esse blogueiro que faz com que ele siga e goste do que ele está comentando. Eu só queria falar uma coisinha ali, outra coisinha, que é o seguinte, se você pegasse dos blogs políticos, muitos vieram dos blogs políticos que estão ali, né? Você vê os blogs, eles estão ligados aos grandes meios de comunicação, né? Mas aí, né, a gente tem o caso da menina ali, né, que você mostra nessa antiga, dessa coluna que a gente está analisando, que a gente partiu. Camila von Pois é, quem é a Camila von Holderfer? Ela trabalhou em alguma mídia? Não. E ela simplesmente é uma blogueira e tem outros blogueiros que conseguiram. Estudante de filosofia. Então tem pessoas também que não estavam na grande mídia, que não tiveram visibilidade e que estão tendo visibilidade também. Sim, eu acho que esse é um outro viés, que não sei se o Guilherme quis perguntar isso também, mas quando o Tatá estava lendo a pergunta dele, me veio também assim, de repente ele tem interesse em ser um crítico através do blog, porque ele não está num grande veículo, enfim. Mas tem esse canal. Tem esse canal, blog. E tem essa possibilidade. Eu acho que não é impeditivo, ainda sou estudante, não é impeditivo. Claro na verdade, eu acho que já é o start mesmo. Você está dentro da academia, já está pensando, refletindo a respeito, lendo coisas. Eu acho que a ideia é, não fique na superficialidade. Né? Procure ler, procure teus professores, questione, leve tuas críticas, né? As coisas que você escreve para outras pessoas lerem, pessoas de preferência que têm uma formação já maior aí. Para criticarem a tua crítica mesmo, né? Para te ajudarem a amadurecer nesse sentido. Acho que o importante é ter relevância, né, Paulo? O que se diz. Não interessa se o cara é um estudante, ou se já é alguém formado, ou se já é um cara com 20 anos de carreira, ou 50 anos de carreira, mas o que ele diz ter relevância, ter propriedade. Tem embasamento, né? Tem embasamento. Mas tem também uma... Não falar por acho falar. que também tem um trabalho, não sei, acho que tem um trabalho que ele faz também meio... dentro das redes sociais, eu não sei se... Porque eu também tenho um blog, mas eu acho que meu blog também eu não alimento muito. Mas eu tô com 200. Tá morrendo de inanição. Tá com 200. Tá morrendo de inanição. Deixa o endereço aí pra gente acessar. Mas eu não, pois isso que eu tô dizendo. Você também tem tanto um trabalho de redes sociais, de visibilidade. Você tem que ser visível também, né? Eu coloco aquela pergunta que a gente está comentando. Se você não estiver nas redes sociais, no Facebook, acho que você vai ser lido? Independente se você é blogueiro e ou todo meio dia, de né? comunicação? E se colocar toda hora, se colocar... Não estar é não ser. Não ser visto. Não estar é não ser visto. Não, você tem toda a razão. É nesse ponto, sim. Acho que ela também, ela está ali, mas ela também deve ter feito um trabalho. Mas você repara, na própria coluna, houve uma legitimação do trabalho dela, porque diz que ela foi elogiada por escritores de renome. Quer dizer, houve o reconhecimento para conseguir essa... Ou seja, foi legitimado, a fala dela foi legitimada por pessoas com, enfim... Ela tem o aval desses caras. O aval para poder falar o que ela fala. Exato. Nesse sentido também. Então tem que... Pois é. Depende de mais coisinhas, né? Eu queria dar o crédito da coluna, mas eu não achei o autor da coluna. Que é da RBS, né? Lá da agência. Exato, a agência RBS. Como é que chama? Chama A Profundidade da Crítica. Porque... Ainda... Como é que é o título da... Aqui. A profundidade da crítica ainda faz sentido em tempos de web. Esse é o título. Solta esse questionamento, né? Eu queria dar o crédito do autor do texto, mas não tem aqui, pelo menos no site da Gazeta. Depois, se alguém... Por favor, o proprietário do texto, né? Porque a gente queremos dar o crédito, não queremos nos apropriar de nada, nenhuma apropriação indevida aqui no nosso programa. É isso, gente. Acho que legal, né? valeu. Pensar um pouquinho a respeito. Bom aí para
quem ouviu. Não deixem de ouvir na terça-feira que vem, sempre das 18 às 19. A gente sempre procura trazer aí um tema de utilidade, não só para o ambiente aqui acadêmico do curso de comunicação, mas um debate que interesse a sociedade de uma forma, né, de forma geral. Então, acessem também o nosso facebook.com/prosaviva, para colocar lá sua opinião, né, e participem. Sugiram temas também. Se tiver algum tema, pode fazer sugestão lá, que a gente vai estar de olho. Pois é, a gente já pediu isso na terça passada, legal o Paulo lembrar isso. Sugiram temas, que aí a gente traz isso aqui, põe aqui na mesa, põe na pauta. E nós, à medida do possível, a gente debate alguma isso. Restrição? Nenhuma. Comunicação, não. Nenhuma. A gente pode falar sobre coleção de selos da Tailândia. Então, tudo bem. Então, falemos sobre o que tudo está valendo. Tudo está valendo. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. Mais uma vez. Valeu, gente. Valeu. Até, a gente está sendo filmado hoje, é verdade, bem lembrado. Até esquecido. Agradecendo Camila Cocotte pela produção de sempre. E Edson Worms, pilotando os botõezinhos. Edson. Valeu, gente. Até terça que vem.